Olá pessoal, bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar numa história fascinante e muitas vezes esquecida. A história de como duas nações africanas conseguiram algo que parecia impossível durante o auge do imperialismo europeu. Enquanto o continente era dividido e fatiado pelas potências da Europa no final do século XIX, dois países se destacaram por manterem sua soberania: a Etiópia e a Libéria. Mas como eles conseguiram? As histórias são bem diferentes e cheias de reviravoltas. Vamos desvendar juntos esse capítulo incrível da resistência africana. Primeiro, vamos falar da Etiópia, antigamente conhecida como Abissínia. A história da Etiópia é uma saga de orgulho, estratégia e uma vitória militar que ecoou pelo mundo. No final do século XIX, a Europa estava na chamada Partilha da África, onde nações como Grã-Bretanha, França, Bélgica e Portugal competiam para reivindicar territórios. A Itália, querendo seu próprio império, voltou seus olhos para a Etiópia. Eles acreditavam que seria uma conquista fácil, subestimando a força e a determinação do povo etíope. O ponto de virada aconteceu em 1896, na famosa Batalha de Adwa. O imperador Menelik II, um líder visionário e estrategista, conseguiu unir diferentes reinos e grupos étnicos sob uma única bandeira para defender sua nação. Ele também foi inteligente ao modernizar seu exército, com a ajuda de potências europeias rivais, como a França e a Rússia, que venderam armas modernas à Etiópia. O exército etíope não estava mais lutando com lanças contra canhões. Eles estavam bem equipados. Quando as forças italianas avançaram, encontraram um exército etíope bem organizado e numeroso. O resultado foi uma derrota humilhante e decisiva para a Itália. A Batalha de Adwa não foi apenas uma vitória militar, foi um símbolo poderoso. Pela primeira vez, uma nação africana havia derrotado uma potência europeia em uma grande batalha, garantindo sua independência e se tornando um farol de esperança para outros povos colonizados ao redor do mundo. A Etiópia provou que a resistência era possível e que o destino da África não estava selado. Claro, a história não termina aí. A Itália fascista de Mussolini não esqueceu a derrota. Em 1936, eles invadiram a Etiópia novamente, usando armas químicas e uma força esmagadora. Desta vez, conseguiram ocupar o país. No entanto, essa ocupação foi curta e brutal, durando apenas 5 anos, até 1941. Com o início da Segunda Guerra Mundial, os etíopes, com o apoio dos aliados, especialmente da Grã-Bretanha, lançaram uma campanha de guerrilha e conseguiram expulsar os italianos. Embora tenha sido um período sombrio, a Etiópia nunca foi formalmente administrada como uma colônia, e sua estrutura de Estado soberano foi restaurada, mantendo seu lugar único na história como um símbolo de independência africana. Agora vamos mudar de cenário e viajar para a costa oeste da África, para a Libéria. A história da Libéria é completamente diferente da Etiópia, mas igualmente complexa e fascinante. A Libéria não resistiu à colonização com armas, mas sim através de sua origem única. O país foi fundado no início do século XIX, não por europeus, mas por esses escravos libertos dos Estados Unidos. A ideia partiu da Sociedade Americana de Colonização, uma organização controversa que acreditava que os negros libertos teriam uma vida melhor na África do que enfrentando o racismo nos Estados Unidos da América. Assim, eles financiaram o retorno desses indivíduos, que começaram a se estabelecer na região que hoje é a Libéria. Em 1847, a Libéria declarou sua independência, tornando-se a primeira república da África. Essa ligação especial com os Estados Unidos funcionou como uma espécie de escudo protetor. Embora os Estados Unidos da América não tenham colonizado a Libéria oficialmente, a presença e o interesse americano na região dissuadiram as potências europeias de tentarem tomar o controle. Qualquer tentativa de colonização poderia criar um conflito diplomático com os Estados Unidos, algo que a maioria dos países europeus queria evitar. Assim, a Libéria manteve sua independência, mas por uma razão muito diferente da Etiópia. No entanto, a história interna da Libéria é cheia de nuances. Os colonos que chegaram da América, conhecidos como américo-liberianos, formaram uma elite que, infelizmente, acabou dominando as populações indígenas que já viviam naquelas terras. Eles trouxeram consigo a cultura, a religião e as estruturas políticas americanas, criando uma divisão profunda na sociedade. Essa dinâmica, em alguns aspectos, espelhava as relações de poder coloniais vistas em outras partes da África, mas com a diferença de que os colonizadores eram, eles próprios, de ascendência africana. Essa tensão entre a elite américo-liberiana e os grupos nativos foi uma fonte de instabilidade e conflito ao longo de grande parte da história do país. Então, quando dizemos que a Etiópia e a Libéria nunca foram colonizadas,
é importante entender o contexto. A Etiópia defendeu sua soberania com força militar, embora tenha sofrido uma breve e brutal ocupação. A Libéria, por outro lado, foi protegida por suas origens e pela influência indireta dos Estados Unidos, mas desenvolveu suas próprias dinâmicas internas de poder que se assemelhavam ao colonialismo. Ambos os casos quebram a narrativa simplista de que todo o continente africano foi passivamente subjugado. Eles mostram a diversidade de experiências e as diferentes formas de agência e resistência que existiram. A Etiópia, com sua longa história de civilização e unidade imperial, e a Libéria, com sua origem única, como uma nação fundada por retornados, representam dois caminhos distintos para a soberania em uma era de dominação global. Essas histórias nos lembram da complexidade do passado e da importância de olhar além das generalizações. Elas celebram a resiliência e a determinação dos povos africanos em forjar seus próprios destinos, mesmo contra todas as probabilidades. A luta pela independência e soberania na África é uma tapeçaria rica e variada. E as histórias da Etiópia e da Libéria são dois de seus fios mais brilhantes e instrutivos. Espero que vocês tenham gostado de aprender sobre essas duas nações incríveis. A história está cheia de contos como esses, que desafiam nossas suposições e nos dão uma nova perspectiva sobre o mundo. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Deixe nos comentários o que você achou mais interessante ou se há outros tópicos que gostaria que explorássemos. Muito obrigado por assistir e até a próxima.